E quem passou para a semifinal nos pênaltis foi o Novo Horizontino. Vamos falar sobre isso também daqui a pouquinho. O Vasco é nosso assunto por aqui. Boa noite para os nossos comentaristas. Renato Rodrigues, linha de passe começando para a gente falar do que aconteceu agora há pouco. Não que foi uma grande surpresa, era realmente a semifinal mais equilibrada. Tudo bem, Marcela? Tudo bem, Renato? Um abraço pra você, Fã de Esportes, Pedro, Léo. Renato. Assim, o que aconteceu agora no Morumbi, por mais que eu acho que esse jogo do São Paulo foi até um pouco melhor do que os anteriores, era algo que já vinha se desenhando. Este comentarista que vos fala, algumas semanas atrás eu usei o termo São Paulo está regredindo. São Paulo precisa retomar o caminho de desempenho. O jogo contra o Ituano, por exemplo, o São Paulo ganha de um jeito que, assim, no susto, no acidente. E este comentarista foi muito xingado por tricolores em redes sociais. Você tá louco, você é anti, você torce para outro time. O que a gente viu hoje do São Paulo é muito do que a gente está vendo nas últimas rodadas, nos últimos jogos da equipe. Para mim, o São Paulo pega o adversário mais complicado dessas quartas, a gente tem que ressaltar isso. Para mim, o time Novo Horizontino é muito sólido, é um time consistente, é um time muito organizado. A gente vai falar até um pouco mais do Novo Horizontino, como é um time que consegue se manter compacto mesmo quando sobe marcação, quando desce. E hoje, quando baixou a marcação, o Novo Horizontino quase não sofreu. Tanto que o gol que ele toma é um momento que ele sobe para pressionar. Que dá uma subida de pressão, a bola escapa no Lucas e o Lucas consegue achar o passe em velocidade ali pro Ferreirinha, que acaba saindo machucado. Mas é um São Paulo que já algumas rodadas ele tem dificuldade para, primeiro, furar bloqueios, construir, e principalmente é um São Paulo de 13 gols em 13 jogos no Paulistão. Se a gente for pensar que é um campeonato de um nível abaixo do que o São Paulo vai enfrentar durante toda a temporada, não dá para você tomar tanto gol. É um São Paulo que tomou mais um hoje ali, numa falta de atenção. E apesar de todo o clima do Morumbi, que eu acho que hoje foi muito... Acho que o São Paulo até vai melhor dentro do jogo, muito pela empolgação. Acho que foi um time mais intenso, mais agressivo, mas que não teve competência para furar o bloqueio. Sim. O Novo Horizontino um 5-4-1, né? Uma linha de 5, depois 4 na frente, pressiona muito bem a bola. É o tipo de jogo que, assim, vamos ser bem sérios, acho que qualquer time no Brasil teria dificuldades contra o adversário, do jeito que o Novo Horizontino joga, como ele é competente no que ele se propõe a fazer. Mas, de verdade, eu acho que se a gente olhar para o São Paulo só para esse jogo, a gente está cometendo um erro. São Paulo já teve as mesmas dificuldades contra o time que caiu para a segunda divisão do Paulista na semana passada. Então é uma construção negativa que a gente tem visto. 55 mil torcedores no Morumbi, a gente imaginava que realmente isso ia acontecer. Não é de hoje que a gente vem falando que é um São Paulo muito instável. A gente pode até dizer que foi um São Paulo que em certo momento colocou alguma pressão na partida. Mas é um São Paulo que toma um gol aos 12 minutos. Ou seja, ou colocava pressão ou não ia conseguir nenhum empate. E aí, logicamente, depois de uns 10 minutos, acaba que a pressão dá efeito e eles conseguem um empate e vai para os pênaltis. Pedro Ivo Almeida, boa noite. Me fale dessa partida. Foi um detalhe apenas essa derrota nos pênaltis? Tudo bem, Marcelo? Um beijo para você, Renatinho, Léo, Fã de Esporte com a gente. Os 55 mil torcedores que você cita, eles podem estar agora de cabeça quente, eles podem ficar bravos com o Renato naquela de... Não gosta de ver o comentarista, mas quando ele colocar a cabecinha ali no travesseiro, na frieza da análise dele ali, ligar o chuveiro para tomar no seu momento sozinho, ele sabe que hoje foi tudo, menos um acidente. Não foi uma situação de um time que é muito melhor, o Novo Horizontino se defendeu como deu, bola na trave, 47 finalizações de São Paulo, 35 defesas maravilhosas do goleiro, e por um acaso nos pênaltis o Novo Horizontino passou quando ninguém imaginava. Não foi isso. Sim. O cenário não foi esse. Quando você olha para o gol do Novo Horizontino no início do jogo, ele é um gol do São Paulo nas últimas rodadas. Abordagem frouxa, espaço dado dentro na área e um gol quando você não consegue se impor nem dentro de casa. E o gol que nasce dos pés do Lucas é um gol do Lucas. Você fica esperando muito do Lucas. É um Lucas para acelerar, é um Lucas para tentar algo diferente, porque depois do gol contra o São Paulo até levemente melhor, eu concordo com o Renato que São Paulo hoje não foi tão ruim como nos outros jogos. Só que quando ele tenta se impor um pouco ali depois do gol, 1-1, Morumbi, você tem a bola, você pensa, agora o São Paulo vai tentar destravar esse jogo. É muito passe pro lado para cá, passe pro lado para lá, e aí não vai ter um Chico para dar o bote errado 2 vezes no Lucas, porque o gol nasce, da boa partida do campeonato até que faz o Chico, mas ele dá um bote, ele sai, ele tenta saltar uma pressão que não é exatamente a característica do Novo Horizontino. Aí tem a genialidade do Lucas, acelera, bola no Ferreira, São Paulo empata. Depois, quando a defesa se posta, a gente fala daquela linha de 5, né, linha de 4, a imagem quase sempre tinha todos os jogadores do Novo Horizontino na tela ali da transmissão.
Ali o São Paulo não conseguiu mostrar. É isso, é um São Paulo de abordagem muito frouxa, marcação ruim que a gente já tinha visto na semana passada, poderia ter sido eliminado na semana passada. E quando tem a bola, oferece muito pouco, mostra muito pouco. Não é exatamente uma característica do trabalho do Carpini, um grande repertório, mas também não está sendo da característica dele uma marcação forte para acelerar. Então você fica sem saber o que esse São Paulo pode te entregar. E aí vai dialogar com o que o Renato falou. É a sensação do regredir. É o São Paulo que teve aquele momento ali do quebra tabu Itaquera, na Neoquímica, ganha Supercopa para cima do Palmeiras. E agora? E agora você não consegue identificar o que tem que fazer. Então é um gosto muito amargo, mas não dá para entrar na paz do nossa, que surpreendente. Quando o jogo começa a se desenrolar, você vira e fala, isso aí pode acabar dando errado para quem foi pro Morumbi. É um Carpini que, em certo momento, ele tem muita dificuldade também com os jogadores que ele acaba perdendo. São jogadores importantes que saem, alguns voltaram, outros não. Hoje, ele não estava também sem ele não estava sem o Caleri, que é uma coisa que faz muita diferença, um jogador que faz muita diferença no jogo, Léo. Mas, assim, o Wellington Rato não voltou. Mas quando ele tem esses jogadores, ele não consegue colocar o que a gente via logo que ele chegou no futebol, que logo que ele chegou no São Paulo, ou você não consegue nem enxergar isso mais? Boa noite, Marcela, companheiros. Certamente ele não trocaria o elenco que ele tinha para entrar em campo hoje pelo do Novo Horizontino, né? Então, e nem por boa parte dos times que ele enfrentou no Campeonato Paulista. Então, por mais que houvesse dificuldades, esperava-se mais repertório, sim, esperava-se mais futebol, sim. Já podia ter acontecido semana passada contra o Ituano, isso é bom destacar, né? O São Paulo estava em campo hoje porque conseguiu um pênalti, bem marcado, mas conseguiu um pênalti praticamente no último ataque do jogo e conseguiu adiar o que já poderia ter sido ali uma eliminação prematura e precoce. Reitero as palavras do Renato sobre o Novo Horizontino, estamos falando de um time que perdeu 2 jogos no campeonato e nenhum para os grandes. Ele empata com o Palmeiras no jogo que era para ter ganhado. Sim, é verdade. Escapa no finalzinho, primeiro jogo do campeonato. É isso. Né? E ganha da Vila Belmiro, e ganha da Neoquímica Arena, ganha do Santos, ganha do Corinthians. Ou seja, ele chega para enfrentar um Palmeiras numa semifinal, provavelmente, né? Depende de Santos e Portuguesa, mas com a segurança de quem consegue fazer jogo duro contra qualquer um. Né? Por esse cenário foi descrito pelos colegas, de um time que, com linha de 5, que raramente você consegue encontrar brechas, consegue criar situações, então é muito importante também o que consegue o Novo Horizontino. Agora, como é que começa o ano do São Paulo? Fim de tabu, título. Em cima do Palmeiras. Em cima do Palmeiras, né? Num jogo que está construindo ali uma rivalidade. O torcedor já cria ali uma expectativa, vindo de uma Copa do Brasil que encerra um jejum de conquistas nacionais e internacionais importantes. Então você começa a pensar ali, e agora? O que vem, né? Claro, o Campeonato Paulista não é a grande meta da temporada, mas ele é um termômetro. Claro. Ele indica o que está dando certo, o que não está dando certo e principalmente se você tem a convicção do modelo que você escolheu. Porque a escolha de um técnico é a escolha de ideias, é a escolha de um modelo de jogo, é você saber se o nome que você escolheu é o ideal para trazer, para lidar com aqueles jogadores e também se ele vai ter paz para trabalhar. Normalmente... já está um climinha hoje ele foi vaiado. Se a gente for falar de paz, tá aí uma coisa que está começando a ficar longe. Então é que assim, ou você tem agora uma figura grande dentro do clube que vai dar a cara e falar, ele é o meu técnico e ele vai comigo. Isso normalmente acontece no futebol brasileiro? Não. Nope. Tá? Então, o que normalmente acontece é, olha, realmente, a gente avaliou os resultados, a gente viu aqui... O que acontece é falar, ele é meu treinador e amanhã ele cai. E amanhã e na próxima ele cai. Já vimos isso. Então, eu vejo aqui uma situação que eu não sei se o São Paulo está disposto a pagar para ver e, de repente, um começo ruim de Libertadores, de Brasileiro, para fazer uma troca, ou se ele vai naquela de aproveitar aí que vai ter um tempinho, por menor que seja, sem jogar, mas aí que a gente vai fazer ver... a troca, né? Então, não, até para aproveitar esse gancho, aí que a gente vai ver o que a turma lá quer. E a turma lá, a gente tá falando do Belmonte, do próprio Muricy e do Casares, porque quando você contrata o Carpini no início do ano, o pacote ali também tem um pouco de respaldo. Claro. E o respaldo tem a ver com esse momento de agora. Mas é o que diz o Renato, esse respaldo muda o sabor do vento. Porque eu quero saber quanto tempo deste momento essa diretoria vai aguentar. Porque tá acumulando. O papo todo agora, né, Renato? Para mim, treinador nunca é tempo. Exato. É desempenho. E assim, vamos, vocês me ajudem que minha memória, eu não sou tão velho, minha memória não é muito boa não. Mas o São Paulo não teve grandes jogos nessa temporada. O próprio título da Supercopa contra o Palmeiras, para mim o São Paulo é pior no jogo que o Palmeiras. O Palmeiras é melhor.
Na Neoquímica Arena, o São Paulo foi bem. Mas aí contra qual Corinthians também, que estava do jeito que estava. Então, eu vejo muito assim, que o Carpini ele acerta muito ao pegar um time que também não era perfeito. O time do Dorival tinha, sim, seus problemas. Não era um time que estava voando e não terminou a temporada voando. Ele ganhou Copa. E a Copa eu sempre falo que, para medir desempenho, para mim é pontos corridos, cara. É sequência, mas não era um São Paulo perfeito. Mas era um São Paulo que tinha ali uma construção, já tinha um lastro. O Carpini, ele acertadamente, ele dá seguimento a isso, não tem grandes mudanças. Só que assim, um time de futebol é um organismo vivo. Lembra do Luiz Castro? Sim. Ah, não, agora é colocar qualquer um, faz a mesma coisa que o Luiz Castro no Botafogo, que o Botafogo vai ser... Não, porque chega um momento que você precisa tomar decisões, você precisa gerar comportamento nos treinamentos, porque assim, você pega uma equipe que está trabalhando do mesmo jeito, você num primeiro momento, você consegue manter ela na mesma pegada, mas se ela não é estimulada a trabalhar daquela maneira, ela vai perdendo essas essências. Sim. E eu já vejo o São Paulo, por exemplo, o ataque mais posicional que o Dorival usava. Eu já vejo que o time já não tem mais essa característica, porque é um novo treinador, eu não estou falando que ele tem que copiar ninguém, ele tem que fazer o trabalho que ele tem convicção. Sobre o Carpini, a minha opinião é a mesma de quando ele chegou. Eu não traria para um ano tão importante para o São Paulo. Ele é um treinador que tem sim potencial, que tem qualidade, a gente vê nas falas dele, mas é um treinador que não tem nenhum jogo de Série A na carreira dele. Mas aí tem um para um ano de Libertadores para o São Paulo. Eu acho que o negócio era muito grande. Mas agora que ele já está, Renato. Agora você segura. Porque é o que eu acho. eu tô com o Renato. Está escolhido. Agora vai ter que dar um jeito. Porque e ele vai ter que estar ali. Ou pelo menos ele deveria. Você já fez uma grita enorme ali no início de janeiro, com o argumento de que a CBF destruiu o meu planejamento. Né? Nossa, poxa, a CBF destruiu o meu planejamento, dizia o São Paulino, porque o Dorival, veja você, foi chamado para comandar a seleção brasileira. Desde que o mundo é mundo, normalmente... Exato. E para o torcedor, eu nem quero cobrar... Eu não quero cobrar a racionalidade do torcedor, mas o torcedor achou um absurdo. Então agora, se você... Sabendo, e eu concordo, Renato, em gênero, número e grau nessa avaliação do que é o Carpini, mas a partir do momento que você avaliou isso para trazer e trouxe, se você pega e chuta amanhã ao sabor da reação da torcida hoje, você vai só comprovar, você vai só ratificar que aquilo ali era uma balela, de um papinho no início do ano. Sim. E você vai mostrar também que você tem muito pouca ideia do que quer. E agora o papo vai ser aquele, sabe, complicado. Tem tamanho para Libertadores? Sim. Tem tamanho para esse clube? Tem tamanho para brasileiro? Não, e e amanhã de noite a gente já vai saber que o São Paulo encara. E agora as críticas vão baixar um nível que, eu tô te falando, nota, olha nas redes sociais, estagiário, não sei o quê, que é um baita de um desrespeito com qualquer profissional. Que essa é uma mania que a gente tem no Brasil, pegar pessoas jovens e falar que é estagiário, não. Ele tem os méritos dele de estar lá. E é o que eu falei, eu não traria, mas agora sustenta a sua gracinha, como a gente fala, né? Uma coisa é certa, vai ter que ser desempenho. A gente sabe que a diretoria do São Paulo não vai aguentar jogo atrás de jogo, baixando a qualidade do futebol que a gente viu no começo. Até porque a diretoria vai começar, então isso aqui que era o fora da curva e agora está na curva, que é apresentar esse futebol que a gente está vendo nos últimos jogos. Isso é muito certo. O que é que o São Paulo hoje não tem que tinha na temporada passada, Léo? Para começar, um trabalho consolidado, né? uma construção de trabalho nas mãos do Dorival, e algumas peças diferentes, né? Para começar, o São Paulo tinha um zagueiro que hoje é de seleção brasileira. Hoje o São Paulo toma um gol que tem dois zagueiros indo no mesmo espaço, o lateral não está fechando e o jogador que faz o gol está num espaço vazio dentro da área. É um posicionamento de linha defensiva ali que é muito complicado de explicar. E assim, um técnico que no outro ano vinha de ganhar a mesma competição, de ganhar uma Libertadores, um técnico com todo um trabalho. Isso não é diminuir o Carpini, que está na trajetória dele, e tomara que construa uma bela trajetória.